Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Nós temos também o segundo canal, Bíblia Falada. Eu espero que você já esteja inscrito lá. Escreve aqui para mim se você já está inscrito lá. Eu quero saber se você já tem acompanhado a Bíblia Falada comigo. O link está na descrição, é só você clicar que vai ser levado diretamente para lá. Da mesma forma, as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e o Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer me acompanhar mais de perto. Vai ser um prazer ter você comigo lá e muitas vezes eu coloco caixinhas de pergunta lá no Instagram. De tempos em tempos eu coloco essa caixinha, então você vai poder colocar suas questões lá também. Estamos chegando perto da Páscoa e, para Deus, as festas judaicas têm um significado profético dentro do calendário judaico, mas também dentro da escatologia bíblica. As 7 festas do Senhor tinham relação com a agricultura e com o serviço de sacrifícios no templo. Elas podiam representar uma época agrícola ou uma estação do ano, podendo apontar profeticamente para a redenção do povo de Deus. As 4 primeiras são na primavera, enquanto que as últimas no outono. Todas as festas judaicas eram momentos de reencontro com a história, mas também um apontamento para tudo que viria no futuro. Quando falamos de Páscoa, todo israelita deveria observar a festa da Páscoa, porque era a primeira das 7 festas do Senhor. Sem a Páscoa, as outras festas simplesmente nem existiriam. Ela foi ordenada por Deus para o seu povo lembrar da escravidão no Egito e a posterior libertação. A passagem do Senhor por cima das casas dos hebreus dá o sentido a este nome Páscoa, que se deriva do hebraico Pesach, com o significado de passar por cima. A celebração acontecia na tarde do 14º dia do mês de Nissan, que fica entre março e abril. E, simultaneamente, ela acontecia com a festa dos pães asmos. Antes do dia exato, no dia 10 de Nissan, cada pai de família deveria escolher um cordeiro sem mancha, nem defeito, e guardá-lo até o 14º dia do mês. Durante esses 4 dias, o cordeiro seria observado para certificar-se de que não havia defeito nele. Já no 14º dia, o cordeiro era sacrificado na porta da casa, às 3 horas da tarde, hora nona, enquanto o sangue era colhido em uma bacia, para ser aspergido nos umbrais e na parte de cima da porta. O cordeiro morto seria o substituto de todo o povo. A festa era celebrada durante a colheita de cevada e deveria conter os seguintes elementos: cordeiro assado ao fogo, pães sem fermento, ervas amargas. Somente os circuncisos podiam participar desta refeição. Enquanto comiam, o anjo da morte passava por cima das casas daqueles que tinham na porta a marca do sangue do cordeiro. O sangue na porta foi o sinal que separou os israelitas dos egípcios, assim como na época de Ezequiel, quando o sinal na testa separa os judeus que gemiam pelos pecados de Israel dos apóstatas. Em Ezequiel 9, versículo 4. Que diz: e lhe disse,
percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. A graça de Deus estava envolvida no livramento dos israelitas pela fé neste sangue do Cordeiro. A casa que não tivesse a marca seria alvo do exterminador, o qual mataria o primogênito de todas as famílias. O sangue, neste caso, não era de expiação, mas estava representando este primogênito protegido das famílias. O cordeiro deveria ser assado e comido inteiramente com pães asmos e ervas amargas. O fato do cordeiro ser completamente assado é um apontamento para a figura de Cristo, sofrendo sozinho a justa ira de Deus pelos nossos pecados. Cristo carregou todos os nossos pecados a ponto de se fazer pecado. 2 Coríntios 5, versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nenhuma parte do cordeiro deveria ser deixada, apontando também para o corpo de Cristo, que nunca entrou em decomposição. Os pães asmos contam uma história de um recomeço, como se estivesse rompendo com o passado da escravidão no Egito e entrando em uma nova vida. O cordeiro tinha que ser macho. É interessante que a palavra hebraica para macho é zakar. Este termo também significa lembrar, trazer à memória ou registrar. O texto, no Êxodo, dá a entender que quando o cordeiro era morto, a memória ou o registro dele era apagado, ou seja, com a morte do cordeiro, a lembrança não existia. É justamente isso que Jeremias profetiza sobre a nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Quando ele diz em Jeremias 31, 34, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Outra curiosidade é que o cordeiro pascual era separado 4 dias antes de ser abatido. Da mesma forma, Cristo foi separado 4 dias antes da sua morte. Isto sem contar o tempo do ministério público de Jesus, desde o batismo do Jordão até a crucificação, que durou cerca de 3 anos e meio, o que, de maneira figurada, seria mais um cumprimento dos 4 dias de espera para a imolação do cordeiro pascual. Do 10º dia de Nissan até o 14º, o cordeiro era inspecionado. Cristo também teve as suas palavras e atitudes inspecionadas durante 4 dias, mas todo o povo, família, autoridades, nada encontraram para que pudesse o condenar. O cordeiro pascual separado para o sacrifício não podia ter mancha nem fratura. Por causa disso, Jesus viveu e morreu sem pecado, mancha nenhuma. A Páscoa era comemorada anualmente pelos hebreus em uma espécie de memorial. Êxodo capítulo 12, versículo 24. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A ceia do Senhor tem o mesmo propósito de lembrar a igreja da morte de Cristo, até que ele venha. Na sua última ceia com os discípulos, Jesus celebrou a entrega do seu corpo, pão sem fermento, e do seu sangue, vinho, para a remissão dos pecados. Então a Páscoa é uma festa que é uma sombra daquilo que viria futuramente, a redenção em Cristo Jesus. Nós temos esta redenção através do arrependimento e este sangue derramado na cruz. Nós temos a chance
de estar com Ele como Igreja de Cristo pela eternidade. É chegado o reino de Deus. Quando falamos da próxima festa dos pães asmos, ela seguia imediatamente após a Páscoa, durando uma semana. E acabou tornando-se uma espécie de continuação da Páscoa. As duas festas eram conhecidas por um só nome, Mazot, e eram comemoradas juntas. Podemos ver isso em Mateus 26, 17, que diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. A Páscoa, de maneira profética, falando do futuro, aponta para o livramento que nós teremos da ira vindoura do Senhor, que aponta para o selamento dos 144.000 da plenitude da igreja durante o tempo da grande tribulação, para que não chegue sobre a igreja a ira do Senhor, as pragas e tudo mais que virá sobre a terra. Então o sangue de Cristo, ele nos tira do pecado, ele nos traz esse motivo de redenção. É como a arca nos dias de Noé, retira Noé daquele lugar onde existia tanta maldade e coloca-o em um local de proteção. Já a festa dos pães sem fermento apontam para uma vida que segue em santidade, justificada pelo sangue. Então, nós vivemos em novidade de vida. Esta festa vem logo em seguida e quase que juntas a festa dos pães sem fermento e a festa da Páscoa, porque uma realmente puxa a outra profeticamente. É como se Deus estivesse dizendo: de nada adianta me aceitar e o sangue de Cristo estar sobre vossas cabeças, se você não andar fugindo do pecado, em santidade, em novidade de vida, retirando o fermento de dentro das casas. E é esse o desejo de Deus para nós neste dia, que possamos trazer a verdadeira Páscoa para dentro de nossos corações, mas também a festa dos pães asmos, que permaneçamos em santidade sem fermento e protegidos por este sangue que está sobre nossas cabeças, nossas famílias e em todo o nosso redor. Te louvamos e te agradecemos, Deus, por este sangue. Obrigada, Papai. Sê conosco nesta caminhada. Crucifica em nós as nossas vontades e que o Senhor seja o dono de todas as nossas vontades. Feliz Páscoa, queridos. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.